vocês? Preparados para mais uma aula de português? Nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção das páginas 110 e 111 do livro que eu passei na aula passada. Então já deixa seu livro aí pertinho de você, tá bom? A agenda escolar e o estojo também, nós iremos utilizar. Depois que nós fizermos a correção da atividade, nós vamos relembrar o que são os artigos, né? Que nós estudamos na aula passada. E eu vou deixar também uma atividade para que vocês realizem sobre os artigos, tá bom? Vamos lá? Vamos corrigir a página 110. 1. Você sabe por que os cachorros gostam de lamber a gente? O texto a seguir procura explicar isso. Leia-o e, com um colega, identifiquem os artigos definidos e indefinidos que o completam adequadamente. Por que meu cachorro me lambe? É amor, ou é fome, ou só curiosidade mesmo. Cães são atraídos por sabores e odores, uma vez que paladar e olfato são São os sentidos que eles mais usam para conhecer o mundo. A oleosidade da pele, a transpiração e o cheiro. Confiram se está tudo certinho no de vocês. A oleosidade da pele, a transpiração e o cheiro de cremes de beleza são atrativos. Se o bicho está com fome e alguém se aproxima cheirando a comida, ele vai procurá-la lambendo. E se for um odor estranho, também vai usar a língua. Então, também vai usar a língua para investigar. Mas a lambida pode ser demonstração de afeto. As mães fazem isso com os filhotes, para deixá-los com o seu cheiro, ou para acalmá-los. Já lambidas perto da boca demonstram respeito e submissão, como as que os filhotes dão reconhecendo a autoridade materna. Então, o texto fica: é amor ou é fome? Ou só curiosidade mesmo? Cães são atraídos por sabores e odores, uma vez que paladar e olfato são os sentidos que eles mais usam para conhecer o mundo. A oleosidade da pele e a transpiração e o cheiro de cremes e produtos de beleza são atrativos. Se o bicho está com fome e alguém se aproxima cheirando a comida, ele vai procurá-la lambendo. E se for um odor estranho, também vai usar a língua para investigar. Mas a lambida pode ser demonstração de afeto. As mães fazem isso com os filhotes para deixá-los com o seu cheiro ou para acalmá-los. Já lambidas perto da boca demonstram respeito e submissão, como as que os filhotes dão reconhecendo a autoridade materna. Confiram se está tudo certinho. Vamos corrigir a página 111 agora. 2. Leia o texto. Inspiração que veio da floresta. Uma história chinesa conta que no século V, um monge passou anos sozinho numa caverna, meditando e observando os animais. De volta ao mosteiro, ensinou aos companheiros os movimentos de defesa e ataque dos bichos como forma de exercício. Assim, nasceu o Kung Fu, palavra que significa conquistado com esforço. Junte-se a um ou dois colegas e respondam a estas perguntas. Por que o texto tem como título Inspiração que veio da floresta?
Então, o texto tem esse título porque a prática do Kung Fu, ela foi baseada, né, nos movimentos de defesa e ataque dos bichos. Então, os movimentos do Kung Fu foram baseados nesses movimentos dos bichos. Então, vamos lá. Porque os movimentos de defesa e ataque do Kung Fu foram inspirados pelos movimentos dos animais. Ok? B. Por que na primeira frase do texto foram empregados artigos indefinidos em uma história, um monge, numa caverna? Né? Por que foram empregados esses artigos indefinidos? Numa, que é a junção de em mais uma. Foram empregados esses artigos indefinidos porque história, monge e caverna são elementos indefinidos. Pode ser uma história, trata-se de uma história entre várias, de um monge entre vários, de uma caverna entre várias. Então, porque esses elementos são indefinidos. Trata-se de uma história, entre várias, um monge, entre outros, e uma caverna, entre várias, ok? C. Porque também, na primeira frase do texto, foram empregados artigos definidos em no século V e os animais? Bom, primeiro, só existe um século V, né? Está definido, então por isso usou no, que é a junção de em mais ou, porque só existe um século V. E os animais, porque está definido, né, que ele ficou observando os animais. Tá no plural, né, o artigo sempre concordando com o substantivo. Então, vamos lá. Porque só existiu um século V. Porque só existiu um século V. E porque os animais são conhecidos. Ok? Vamos relembrar o que nós estudamos na aula passada? Nós estudamos sobre os artigos, que são palavras que acompanham o substantivo. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Eles são definidos quando referem-se ao substantivo de uma forma precisa, específica. Por exemplo, o gato entrou na minha casa. Os artigos são indefinidos quando ele se refere ao substantivo de forma imprecisa, no geral. Por exemplo, um gato entrou na minha casa. Quando eu falo um gato entrou na minha casa, eu estou falando de uma forma generalizada. Não estou especificando. Foi um gato entre vários gatos que existem. Já no artigo definido, quando eu falo o gato entrou na minha casa, eu estou falando de uma forma mais específica, de que é um gato que provavelmente eu conheço. O gato entrou na minha casa. Os artigos, eles concordam com o substantivo em masculino e feminino e em plural e singular. O que isso significa? Se o meu substantivo, né, o substantivo a qual o artigo está acompanhando, aqui no nosso exemplo, o substantivo é a palavra gato. Se a palavra gato está no
masculino, o artigo também deve estar no masculino. Se a palavra gato estiver no singular, o artigo também vai estar no singular. Agora, suponhamos que o meu substantivo seja gatas. Se o meu substantivo é gatas, o meu artigo também deve mudar. Tem que concordar com o meu substantivo. Então, o artigo ele vai ficar também no feminino e vai ficar no plural. As gatas. Ok? Então, isso significa dizer que o artigo ele tem que concordar em masculino e feminino e em plural e singular. Turminha, agora anotem na agenda de vocês a atividade que vocês irão fazer. Realizar a atividade de fixação sobre artigos disponível em material de aula na aba Arquivos da disciplina. Você pode copiar e responder no caderno ou imprimir, responder e colar no caderno, tá bom? A atividade vai estar lá disponível no material de aula, aí você vê o que for melhor para você, ou copiar e responder, ou imprimir, responder e colar, tá bom? Não se esqueça de fazer a margem, o cabeçalho e colocar o tema. Então, essa é a atividade de fixação que eu disponibilizei para vocês fazerem. Na questão 1, vocês vão responder. Artigos são palavras que indicam ação ou palavras que vêm antes do substantivo definindo-o ou indefinindo-o. 2. Leia um reconto da fábula A Raposa e as Uvas, de Esopo. Uma raposa esfomeada passeava pelo campo, quando avistou uma plantação de uvas. Ela logo notou uma parreira carregada de cachos maduros. O cacho mais bonito estava muito alto, fora de seu alcance. A raposa, então, pulou bem alto para alcançá-lo, mas não conseguiu. O esforço foi inútil. Torcendo o focinho, ela desdenhou. As uvas estão verdes mesmo? Não me interessam. Vou deixá-las para os cães. E seguiu seu caminho. Nisso, bateu uma ventania e ela ouviu um barulho. Com esperança, olhou para trás, achando que as uvas tivessem caído no chão. Mas eram apenas umas folhas e uns galhos da parreira que se espalhavam pelo terreno. Moral: não se deve desdenhar daquilo que não se pode ter. A. Circule os artigos que aparecem no texto. B. Sublinhe os substantivos a que esses artigos se referem. C. Escreva os artigos que indefinem os substantivos. D. Escreva os artigos que definem os substantivos. Ok? Então, essa é a atividade que vocês irão realizar. Bom, turminha, nossa aula hoje fica por aqui. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Até a nossa próxima aula.